Deus por essa canção tão ungida, tão poderosa. Hoje é dia do Santíssimo Nome de Jesus. E Flavinho está dizendo, eu não sabia. Olha, o Espírito Santo sopra na mesma direção, aonde Ele quer, como Ele quer. Então hoje é festa do Santíssimo Nome de Jesus. E essa propagação de devoção foi feita por São Bernardo, assim, foi bem propagada pelo franciscano São Bernardino de Siena. Ele sempre divulgava o monograma do IHS, que tem gravado na Santíssima Hóstia, por causa do nome e a presença real de Jesus. E essa abreviação, não é, que vem do nome grego de Jesus, mais tarde, por causa da devoção, da piedade popular, essa sigla que a gente vê, não é, foi dado uma nova nomenclatura, Jesus Omni Salvator, que significa Jesus Salvador dos homens. E a liturgia de hoje, que é a palavra que nós estamos rezando, que o padre Wagner já foi colocando desde o início do programa, no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 29 a 34, vai trazer esse testemunho de São João Batista, testemunho que eu e que você precisamos dar o tempo todo com a nossa vida, com aquilo que nós somos. Então o texto bíblico diz, no dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse, depois de mim, vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu esse testemunho. Eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, disse-me, sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. E o testemunho de João Batista, nesse texto bíblico, ele vai dizer, ele vai mostrar, ele apontou o Cordeiro de Deus, porque é o Cordeiro que tem a missão do sacrifício para expiar os pecados, não mais o Cordeiro animal do Antigo Testamento, da antiga lei, mas o Cordeiro de Deus, o Deus que se fez homem e que se sacrificou para expiar os pecados da humanidade. O Batista aponta, é ele que batiza com o Espírito, porque quando ele nos batiza com o seu Santo Espírito, ele nos desperta a viver uma vida nova. É ele o Filho de Deus, de quem procede toda a graça e salvação. E nós precisamos dar uma resposta a esta palavra de Deus. Deus, na sua palavra, fala conosco. Quando alguém fala conosco, nós precisamos dar uma resposta. E ontem, mergulhando nesse texto, eu perguntei qual é a minha resposta. Qual a resposta que eu preciso dar a esse texto ao Senhor? E veio no meu coração a questão do nosso batismo, porque o nosso batismo, ele é derivado do batismo de Cristo. Ser batizado significa ser enxertado em Cristo, é receber o Espírito Santo, é aceitar os desafios de anunciar o Evangelho. João Batista perdeu a cabeça, perdeu não,
achou, porque a alma foi direto para a glória, para o céu. Aceitou, viveu a graça de ser essa testemunha. Então, ser testemunha de Cristo como João Batista é reconhecer, como o Flavinho disse já, o último versículo dessa passagem bíblica, é reconhecer quem é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é Jesus. É a palavra feito carne. É o verdadeiro Deus, é o verdadeiro homem, como nós professamos no creio. É a grande prova do amor de Deus aos homens. Então, diante desta palavra, que resposta eu vou dar a Deus? Que resposta eu vou dar diante do meu batismo? Sabe qual é a impressão que às vezes eu tenho, Padre Wagner? É que a gente recebeu a graça do batismo e anda e se comporta como se não tivesse essa graça. Como se não esqueceu que foi batizado, não anda como um batizado. Nós temos que ter no nosso coração que nós somos ungidos de Deus pelo batismo. Todo dia. Você é um ungido de Deus. O batismo nos dá a graça da unção em Deus, de santificação em Deus, de ser um homem redimido de todo mal e todo pecado. Então você torna um ungido, um santo de Deus. E aí nós temos que ter no nosso coração, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela se faz vida em nós. Vida. A palavra de Deus é vida. Quando você ouve um conselho de alguém, uma palavra de alguém, uma orientação de alguém, ela te dá consolo, te dá conforto. Mas quando você ouve a palavra de Deus, ela torna vida na sua vida, na minha, né? Então a palavra de Deus é vida. Se você está triste, atribulado, por isso que quando a gente sai, fica desesperado, a gente esquece do batismo, porque a palavra de Deus não tornou vida ainda em nós. A gente ainda não está vivendo a vida em Deus. Nós vivemos de situações em Deus, de imediatismo em Deus, de coisas em Deus. Porque a hora que Deus torna vida em você, por que você largou tudo para vir? Por que o Sapo deixou tudo? O Sapo tinha uma banda, uma orquestra famosíssima. Dancei muitas vezes música com o Sapo. Uma banda maravilhosa, Apolo 2000, conheci. Então, ele largou tudo, Apolo 2000, largou tudo, Antonieta, nós deixamos tudo, porque agora a palavra de Deus torna vida. Você vai estar na sua casa, casado com a sua esposa, mas vivendo a vida. Não mais as preocupações, não mais o medo, a insegurança, né? Porque torna vida. O que os outros falam é bom, é aconselhável, mas o que me dá vida é a palavra de Deus. Ela que vai me dar segurança, vai te dar segurança. Por isso que aí João disse, ei-lo, ele é o Cordeiro, é aquele que você vai mergulhar a vida e que você vai ter vida plena. Não é comigo. João disse, não, eu vou morrer daqui a pouco. Fique tranquilo. Agora, então, largaram tudo, todos abandonaram e deixaram João para seguir quem? A Jesus. A quem você está buscando na sua vida? O que você busca? Onde estão os seus olhos? Está o seu coração. Ali está o seu tesouro. Se está em Deus, você vai ter sua casa, vai ter seu trabalho, vai ter o seu casamento. Quem vai namorar, namora. Quem vai passear, mas o conforto e a glória dele está em Deus, não mais nas coisas. Não são elas que trazem alegria profunda, mas a palavra de Deus que te dá a riqueza da vida eterna, de saber que você vai viver toda a glória. Por isso nós vivemos o nosso batismo, porque a palavra de Deus tornou vida em nós. O que me chama a atenção nessa palavra, quando a gente fala do batismo, é que aqui João ele nos dá a clareza das duas dimensões do batismo, né? A Igreja Católica, ela nos coloca nesses sacramentos da iniciação da vida cristã, não é? E nós vamos até o sacramento do crisma. E a partir daí, então, nós somos colocados na vida pública como cristãos. É mais ou menos isso, né?
E aqui João Perfeito. também nos faz entender que esse batismo de água que ele dava era para despertar consciência para o erro. E o batismo que Jesus veio trazer, que também esse batismo nos alcançou, que é o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, ela nos coloca nessa dinâmica profética, como você trazia. Já não dá mais, depois de nós vivermos o batismo sacramental e depois de fazermos a experiência do batismo no Espírito Santo, vivermos da mesma forma, sem sermos profetas nesse mundo. Mas não entenda profeta como algo arrogante, como hoje infelizmente nós vemos uma certa arrogância em homens e mulheres que se declaram de Deus, não é? Apontando o dedo para a própria igreja, para padres, para bispos, para esse e para aquele, condenando, inclusive sendo o juiz condenatório de muitas pessoas, quando na verdade é pura arrogância e soberba. Não, profetismo não é isso. Quando eu penso ou eu falo em profeta, eu preciso voltar naquele que para nós é a grande referência, Padre Jonas Abib. Você não via nos seus anúncios e nas suas denúncias proféticas um resquício de soberba e arrogância. Era puro oráculo de Deus. Era Deus falando através do coração e da boca profética de Padre Jonas Abib. E nós precisamos, a exemplo dele e de tantos outros, nós precisamos também entrar nessa vida pública como Jesus, depois do batismo, está aqui no Evangelho. Ele começou a sua vida pública, não é? E nós temos que seguir esse mesmo exemplo. O ano está começando, tem muita coisa pela frente, muita coisa já ficou para trás, mas agora é hora de eu e você olharmos para João Batista, para Jesus, para as referências que nós temos nessa terra. Repito, a grande referência para mim continua sendo Padre Jonas Abib, e aprendermos com ele a anunciarmos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que alcança a todos, sem distinção, e denunciar tudo aquilo que nos afasta desse amor e dessa misericórdia, né? Exatamente, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela atravessa a nossa alma, e quando a verdade da palavra de Deus chega na nossa alma, mesmo que a gente não goste, nos liberta, Amém. nos cura e nos dá a coragem de dar uma resposta a essa misericórdia, porque a misericórdia de Deus exige de nós uma resposta. A misericórdia não é passar a mão nos nossos erros e pecados. A misericórdia de Deus nos impulsiona a dar uma resposta à misericórdia, que é esse amor que desce na nossa miséria, no nosso nada, para nos levantar, para nos reerguer. O que é que você tem feito com o seu batismo? Qual é a resposta que você tem dado a esta graça que nos comporta? Veja, o Espírito pairou e permaneceu em Jesus. É esse Espírito que nós recebemos no batismo. Eu fui batizada 8 dias depois do meu nascimento. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo veio sobre mim e permaneceu. Amém. Porque eu sou templo, eu sou casa. Você já pensou que quando nós clamamos o Espírito Santo, nós estamos clamando quem já mora dentro de A nós? gente está falando para dentro de casa, Exato. né? Ele está em algum quartinho que a gente Exato. escondeu. Que já habita entre nós. Então abre aí a porta do seu coração, não pode ficar escondido. Não. Num quarto escondido, no sótão, não. Porque o Espírito Santo, ele age na nossa vida, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. E quando nós vamos dando abertura a esta graça, a nossa vida torna-se uma vida profética. Amém. Porque o batizado é este profeta que a sua vida já denuncia. A sua vida, ela é do sim, sim, não, não. A sua vida é dizer não ao pecado. A sua vida é dizer não ao que afasta do Senhor. Só o Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar essa coragem. É isso Clamemos mesmo. o Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo, Vamos que ele pedir. incendeie os nossos corações. Quero convidar você a ficar Inflame em o pé. nosso Jesus está coração. vindo até nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele inflame o nosso coração com esse desejo de olharmos sempre para Jesus. João apontou Jesus. Todo profetismo, toda profecia e todo profeta que não aponta Jesus e se diminui, não é digno de ser ouvido, nem de ser seguido. E João Batista, ele é, para a Canção Nova, essa grande referência. A partir do Padre Jonas, a Canção Nova aprendeu que nós temos que apontar sempre para Jesus. E do coração de Jesus vem o quê? O Espírito Santo. Então levanta bem alto o seu braço e canta com toda a força pedindo isso, que ele incendeie, que ele abrase o seu coração. Enche do seu Espírito coração,
Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Peça. Espírito Santo, vinde falar em mim. Peça agora, Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Orar em, peça para aquele que já é o hóspede da sua alma. Peça, Espírito Santo, vinde orar em mim. Orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar.